Este é o sexto vídeo da série de vídeos de preparação para o Exame Nacional. Estamos a finalizar a Química de 10º ano, ainda dentro do domínio das propriedades e transformações da matéria, e vamos finalizar com transformações químicas. Para que ocorra uma reação química, é necessário que haja ruptura das ligações das moléculas ao nível dos reagentes e formação de novas ligações, originando os produtos de reação. Reparem que aqui nós temos a síntese de amoníaco, ou seja, a formação de amoníaco. Então, vai ter que ocorrer aqui uma quebra das ligações ao nível da molécula de hidrogênio e de nitrogênio, e isso acontece porque há absorção de energia, ou seja, temos aqui envolvido aqui um processo endoenergético. No entanto, quando vai haver a formação das novas ligações, vai haver, para haver essa formação, a libertação de energia. Nós falamos disso logo aqui no primeiro vídeo deste domínio. Falamos daquele gráfico em que, para a formação de uma nova molécula, não é? Tem que haver então aqui libertação de energia. E isto é considerado um processo exoenergético. Portanto, a energia que é libertada ou absorvida sob a forma de calor, quando ocorre uma reação química, corresponde no fundo a um balanço entre a energia que é absorvida para quebrar as ligações nos reagentes e a energia que é libertada na formação de novas ligações, originando os produtos da reação. O que é que nós vamos ver a seguir? Então, como é que podemos, o que é que temos que fazer, como é que fazemos esse cálculo? Ou seja, como é que fazemos esse balanço? Para efetuar esse balanço energético, nós precisamos, em primeiro lugar, ter acesso a uma tabela deste tipo, ou seja, onde temos acesso às energias de ligação entre os átomos das moléculas que estão envolvidas na reação. E começamos então por determinar a energia absorvida na ruptura das ligações dos reagentes. A nossa reação começa com 3 moléculas, ou seja, 3H2 mais N2. Então significa que nós vamos precisar, ou seja, dentro de cada molécula de H2, nós temos uma ligação simples HH e temos depois também uma ligação tripla dentro da molécula de nitrogênio. Então, nós vamos buscar os valores aqui à tabela, ou seja, vamos buscar o 436 e o 945 e fazemos então a soma de todas essas energias. Depois, vamos calcular a energia libertada na formação de novas ligações, isto nos produtos. Nós temos 2 moléculas de amoníaco, dentro de cada molécula de amoníaco nós temos 3 ligações de NH, o que dá um total de 6 ligações NH. Vamos à tabela buscar o valor da energia ligação NH e fazemos o cálculo então da energia que foi libertada. O balanço energético é designado por variação de entalpia da reação, portanto, ou seja, mede no fundo a energia que foi transferida entre o sistema e a vizinhança. E para determinar para fazer esse cálculo, nós vamos fazer a soma das energias dos reagentes, ou seja, a energia absorvida, e tiramos a energia que foi necessária para formar as novas ligações nos produtos, ou seja, a energia libertada. E damos aqui que a variação de entalpia é menos 93 kJ. Portanto, o que nós estamos perante é uma reação termoquímica e o que é que nós podemos interpretar este resultado? Ou seja, menos 93 kJ significa que são libertados 93 kJ de energia sob a forma de calor por cada 3 mol de H2 e 1 mol de N2 que reage e por cada 2 mol de NH3 que é formado. Se quiserem, podem fazer aqui uma divisão, ou seja, no fundo, se por cada 2 mol de NH3 é libertada 93 kJ, então significa que por cada uma, portanto, dividindo aqui por 2, é libertado sob a forma de calor 46,5 kJ de energia. Portanto, olhando aqui para este esquema, para este diagrama, isto permite identificar rapidamente a variação de entalpia da reação de síntese do amoníaco. Ou seja, nós temos aqui os reagentes absorveram aqui energia para dar aqui origem aos átomos e depois temos aqui a energia libertada. Então o que é que nós percebemos? Que a energia que foi libertada foi superior à energia absorvida. Daí que o balanço energético tenha sido negativo, ou seja, foi mais energia posterior do que aquela que foi absorvida. E, portanto, este balanço energético vai permitir classificar a reação como sendo ou exotérmica ou endotérmica. Então, exotérmica será quando a energia dos produtos é inferior à energia dos reagentes. Porquê? Porque a energia que foi absorvida foi menor do que aquela que foi libertada. Portanto,
a variação de entalpia, como eu disse, vai ser negativa e a energia libertada na formação das novas ligações, então para originar os produtos, é superior àquela que foi absorvida, como eu já tinha referido. Se a reação exotérmica, neste caso ocorrer num sistema isolado, como há maior cedência de energia para a vizinhança, e nós estamos a considerar que isto é isolado, a temperatura do sistema vai aumentar. Portanto, numa reação exotérmica, há libertação de energia sob forma de calor que não pode ser transferida para a vizinhança quando o sistema é isolado. E essa energia provoca então um aumento da agitação térmica ou aumento da energia da cinética das partículas, o que corresponde ao aumento da temperatura do sistema. Por isso, num sistema isolado, a energia interna vai se manter, ou seja, está tudo no mesmo sistema, mas a temperatura aumenta. Numa reação endotérmica, o balanço energético é positivo, o que significa que a energia que foi absorvida foi superior à energia que é libertada, o que significa que se o balanço, ou seja, se foi mais absorvido do que libertado, esta reação, ao ocorrer num sistema isolado, a temperatura do sistema vai diminuir. Portanto, há uma diminuição da agitação térmica ou diminuição da energia cinética das partículas, o que vai corresponder a uma diminuição, então, da temperatura. Mantém-se a energia interna, mas a temperatura diminui. Ok. Para terminar este capítulo, vamos falar das reações fotoquímicas na atmosfera. Temos a fotodissociação e a fotoionização. Começando aqui pela fotodissociação. Ela consiste na ruptura de ligações químicas nas moléculas, ou seja, tal dissociação, por ação da luz, daí o foto, que vai levar à formação de radicais livres. O que é um radical livre? Ou seja, são espécies químicas, que podem ser átomos, moléculas ou íons, que são muito reativas porque têm eletrões desemparelhados. Por exemplo, aqui o átomo de nitrogênio, se nós fizermos a distribuição eletrónica, ele tem 3 eletrões desemparelhados, o que significa que é considerado um radical livre. Então, se nós olharmos aqui para a fotodissociação da molécula de nitrogênio, se por ação da luz ela dissocia nos seus 2 átomos de nitrogênio, ou seja, nos seus 2 radicais livres, o que significa que nós podemos depois, se pegarmos na energia que está em kJ por mol, conseguimos determinar quanto é que é, ou seja, a energia necessária para ocorrer a fotodissociação da molécula, ou seja, quanto é que tem que incidir para ocorrer a fotodissociação. Agora, temos aqui o exemplo de algumas moléculas O3, O2 e N2, e vemos que de O3 para O2 para N2 foi aumentando a energia de ligação. E o que é que nós podemos concluir a partir desta tabela? Portanto, a molécula de N2 é que apresenta maior energia comparativamente à de O2 e da O3. Ou seja, a molécula de N2 apresenta uma ligação química mais forte. E quanto maior a energia média de ligação, ou seja, mais energia vai ter que ser absorvida para quebrar a ruptura das ligações dentro desta molécula. Portanto, é necessária radiação de maior energia para provocar a dissociação das moléculas de N2 em comparação com as moléculas de ozono e de oxigênio. Portanto, a molécula de N2 acaba por ser uma molécula mais estável, ou seja, quanto mais energia nós temos que ceder para provocar a ruptura das ligações, mais estável é a molécula. A fotoionização consiste já na formação de íons por ação da luz, quando incide luz sobre uma espécie química, que vai levar à remoção de um eletrão, ou seja, vai levar à formação de cationes. Então temos aqui, por exemplo, a fotoionização também da molécula de nitrogênio, que por ação da luz perde um dos eletrões mais externos. Portanto, conseguimos também determinar a energia que uma molécula de N2 ou seja, vai ter que absorver para provocar então aqui a formação de um íon. Aqui também temos o exemplo da energia de ionização para a molécula de O2 e de N2. Da N2 volta a ser superior, portanto o processo de fotoionização envolve a absorção de radiação mais energética comparativamente com o processo de fotodissociação. A formação de íons na atmosfera, que resulta de reações então de fotoionização, vai atuar como filtro de radiação solar mais energética do que a formação de radicais livres, que são resultantes das reações de fotodissociação. Inevitavelmente, falamos aqui da formação do ozono e também da sua decomposição. Portanto, a formação do ozono é feita a partir de uma molécula de dioxigênio que vai absorver radiação ultravioleta e nessa absorção vai levar à formação de 2 radicais livres de oxigênio.
A reação entre um dos radicais e a molécula de oxigênio leva à formação da molécula de ozono. No entanto, também por absorção da radiação ultravioleta, a molécula de ozono vai se dissociar numa molécula de oxigênio e num radical livre de oxigênio. E depois a reação entre o oxigênio, entre esse radical e o ozono, a molécula de ozono, leva à formação de moléculas de dioxigênio. Portanto, a fotodissociação, quer das moléculas de O2, quer das moléculas de O3, envolve a absorção de radiação, UVC e UVB, o que vai impedir que essas radiações atinjam a superfície terrestre. Eu tenho aqui um exemplo. Portanto, nós temos a troposfera mais perto da superfície da Terra e depois a estratosfera está um bocadinho mais acima. Na troposfera, portanto, na estratosfera, que é a que está mais externa, elas desempenham um papel protetor, pois atuam como um filtro natural das radiações ultravioleta. Já na troposfera, atua como poluente o ozono, pois é irritante para as vias respiratórias e apresenta elevado poder oxidante. Por isso, a identificação do ozono em diferentes camadas da atmosfera leva a que tenha uma forma diferente de ser analisada. Ok, terminamos então aqui este vídeo. Se quiserem, aconselho sempre também a irem acompanhando com o vosso manual, caso necessitem de aprofundar um bocadinho mais a matéria. Portanto, estes vídeos é só mesmo uma pequena síntese dos conteúdos. Não aprofundo aqui muita matéria, mas será, penso eu, suficiente para quem já deu a matéria fazer aqui uma breve revisão antes de entrar na resolução da ficha. Portanto, esta ficha que vocês estão a resolver abarca estes 3 últimos vídeos, ou seja, aqui esta parte esta última secção da matéria de química, portanto, das propriedades e transformações da matéria. No próximo vídeo, vamos trabalhar as atividades laboratoriais de química de 10º antes de avançarmos para a física.